Olá, gente, tudo bem? Passando aqui, dá um prazer enorme estar participando da 27ª Jornada Internacional de Direito. Aqui no Jude Online, vinculada à jornada, e é a jornada que é o evento mais tradicional do Brasil, não só por causa da longevidade, mas também como um sucesso. Na verdade, a jornada internacional é uma referência, é um paradigma para qualquer um que queira fazer eventos. Gente que é da UB Federal, aqui da UB do Rio Grande do Sul, e eu sempre miro ali na jornada e quero aqui estender, então, eu sou obrigado a estender meus cumprimentos ao Fabiano e ao Jangrei, né, pelo sucesso desse verdadeiro empreendimento jurídico que eles realizaram. Realizaram e realizam, né? Mas vamos lá. O pessoal sabe que eu sou dedicado e apaixonado pela responsabilidade civil. Eu lancei esse livro, A Responsabilidade Civil e a Quarta Revolução Industrial, que está indo para a segunda edição. E, sem dúvida nenhuma, o grande tema hoje é as novas tecnologias, né? As questões de danos na internet, nas plataformas digitais, nos provedores, né? E mais ou menos é disso que eu vou falar. Então, vamos baixar aqui. Vou pedir aqui um auxílio aqui para já começar com as lâminas. Acho que é a mão mágica dela, a minha não deu certo. Bom, gente, aqui só para vocês... eu sempre começo as minhas palestras, ou pelo menos algumas delas, falando do CNJ. Às vezes a gente pensa que no Brasil tudo é demorado, tudo não funciona, a questão de justiça, né? Mas não. O CNJ é um órgão bem eficiente e tem uma página dentro do site do CNJ chamada Justiça em Números. Muito interessante, eu aconselho a consultarem. Atualmente, esses dados, lógico, nós estamos em 23, os dados são do ano passado. Nós somos, em números redondos, 78 milhões de processos. Na Justiça Estadual, tem 68%, que é o cível. Na Federal, 17%, na Justiça do Trabalho, 11%, e o restante se dilui entre tribunais superiores, militar e eleitoral. Então, vejam bem, aliás, o Brasil, nós somos aí 220 milhões de habitantes, é quase um processo para cada 3 habitantes. Somente na Índia, na proporção, né, habitantes e processos, tem mais processos que o Brasil no mundo. Uma coisa realmente aterrorizadora. E já foi pior, né? Aquelas projetos de conciliação, mediação, etc., reduziram essa carga. Chegou a estar quase em 100 milhões, né? Há uma meia dúzia de anos atrás. Então, ainda assim, é muito intenso isso aqui, né? Mas vejam bem, gravem, então 68% é cível, depois 17% federal, 11% do trabalho. Lá no Justiça em Números, lá no CNJ, no site CNJ, vocês vão ver os assuntos mais demandados. E aí chama a atenção que, botei primeiro do trabalho, o trabalho é aquele que é 11% da pizza, o assunto mais demandado, em segundo lugar, é esse aqui, a indenização por dano moral. É a responsabilidade civil do empregador no que tange a indenização por dano moral. É o segundo assunto mais demandado naquele quadro ali da Justiça do Trabalho, que tem 11% dos processos. Eduardo, e aqueles dos 60%, que é o grosso mesmo aí da camada de processos ali? Aqui vocês vão ver, aliás, já estão vendo, que o direito do consumidor, responsabilidade do fornecedor, indenização por dano moral, ou seja, no Código Consumidor, é o primeiro assunto mais demandado da área do cível. Quando se fala em dano moral no Código do Consumidor, ocupa o primeiro lugar. O quarto lugar desses 5 assuntos elencados é a indenização por dano moral no cível mesmo, sem ser consumidor. Aí no cível. Para vocês verem que dos 60% dos processos no Brasil, dos 60% de 78 milhões, sei lá, não sou tão bom em matemática, mas sei lá, 40 milhões de processos no cível,
o primeiro lugar de assunto mais demandado é dano moral na esfera do consumidor, e o quarto assunto mais demandado é indenização por dano moral no civil. Então, vocês veem que não tem como fugir da responsabilidade civil do dano moral. Ele está, aliás, está presente em todos os assuntos, né? Todas as matérias, né? Família, previdenciário, tributário. O dano moral verdadeiramente invadiu as áreas do direito, deixando quase impossível alguém não enfrentar alguma questão de responsabilidade civil ou de dano moral ao longo da profissão. Mas, para a gente entender um pouco mais da Quarta Revolução, vamos falar rapidinho dessa evolução dos danos. Em primeiro lugar, lá no período italiano, em 1770 a.C., começou a existir ali a questão do dano, que é aquele, né? A lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Isso em 1770 a.C. A seguir, em 1700, lá veio o Código de Hammurabi, onde também havia previsões de dano, também, mas ainda baseado na vendetta, na lei de Italião. Mais avante veio o Código de Manu, em 1000 a.C., também com previsões legais, já com alguma coisa convertendo as penalizações em, não chega a ser pecuniária, mas em trocas, não só a vingança. Mas, efetivamente, em 450 a.C., a Lei das 12 Tábuas foi onde começou efetivamente a questão da Lex Alquila, onde podia se converter as penas pelos atos ilícitos, não só pela vingança, mas até existia também a vingança, mas também por pena pecuniária. Era possível, sim, uma condenação em pena pecuniária ou até a opção dela em conversão em pena pecuniária para algum ato ilícito praticado, aqui nas leis das 12 Tábuas. Mas, para quem não sabe, o berço da responsabilidade civil está na França. Os grandes pensadores, doutrinadores da responsabilidade civil, mesmo a atual, vem lá da época, vem na França, lá da época do Código de Napoleão, como Louis Josserand e outros, né? E o Código de Napoleão, ele já teve uma previsão no seu artigo 1380 em relação à responsabilidade subjetiva. Então, ali é o berço efetivo da nossa responsabilidade civil. Logo a seguir, vem essas revoluções industriais. Logo a seguir, não. Na verdade, do século XIX em diante, o século XX em diante, vem as revoluções industriais, até chegar aos dias de hoje. Aqui, como eu estava falando, né, as questões do período italiano, essas lâminas, inclusive, vão estar disponíveis, né? Aqui a gente colocou a Lei 229, onde diz que o arquiteto que constrói uma casa e esta vem a ruir e o dono da casa morre. Aí o arquiteto é condenado à morte. Se o filho do dono da casa morre, o filho do arquiteto é condenado à morte. Vejam como é que era na lei de Italião. Eu botei um exemplo de cada. O Código de Hammurabi. Onde é que fica Hammurabi, Eduardo? Hammurabi é no atual Iraque, tá? Na Mesopotâmia. Aquele que eu falei no começo daquela régua lá do tempo. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis para controlar e organizar a sociedade. Então, e nesse... Vou tirar aqui a minha... O Código de Hammurabi foi um marco fundamental na história do direito, considerando seu pioneirismo na regulamentação de normas penais, civis e comerciais, representando a tendência histórica de se atribuir ao Estado a tutela da sociedade. Deixa eu ver aqui porque não está baixando essa lâmina. Bom. Tá. O Código de Manu, na sequência, né, ali 1000 a.C., na Índia, é considerado o primeiro grande código que regia uma sociedade. E ali, como eu falei, ali sim começou já a multa em pecúnia, né, em moedas para compensar a indenização. Então, digamos que o primórdio da saída da lei de Italião para migrar para uma outra possibilidade de pena, que não só a lei de Italião, foi, sem dúvida nenhuma, o Código de Manu.
dando um pouquinho de problema aqui para eu passar a lâmina. Tá, deu. E no direito romano, às vezes, as 12 tábuas, ainda com uma certa influência de talhão, vejam como predominou o talhão há muito tempo. A indenização em moeda corrente é a predominante. Essa lei foi um dos resultados realmente da luta pela igualdade dos plebeus, né? Tinha aquela diferença de classes em Roma muito acentuado, no Império Romano, mas as leis das 12 tábuas estabeleceu a pena em moeda. O Código Napoleão, como eu falei, é o berço da responsabilidade civil, ele exige a culpa como elemento essencial para existir o dever de indenizar. E esse código, vejam, lá de 1804, ele influenciou quase todas as legislações atuais do mundo todo, inclusive o Código Civil de 16, né? E, claro, em consequência, o de 2002, aqui no Brasil. Né? Para a gente chegar até aqui, e nessa cultura da evolução do dano, a gente vai encontrar a primeira revolução industrial, que foi de 1760 a 1840. Essa revolução, basicamente, ela é em cima das máquinas a vapor. Né? Foi a introdução das máquinas a vapor. E ali nasceu a teoria do risco, que foi fundamentado pelos doutrinadores franceses, Louis Josserand e Raymond Sayet. Eles criaram a teoria do risco, que é nada mais nada menos a teoria do risco, que se usa hoje, tem previsão legal de teoria do risco. É aquela que você, principalmente no transporte, você oferece o transporte para o passageiro, para o consumidor, e em contrapartida você assume o risco. É a responsabilidade, o clássico da responsabilidade objetiva, como é até hoje, né? Qualquer responsabilidade objetiva, qualquer responsabilidade no transporte é objetiva, salvo alguma excludente, é claro, ou algum fato concreto também de exclusão do contrário, é objetiva. Ou seja, eu ofereci o transporte, nesse exemplo, para o consumidor / passageiro, eu assumo o risco. Se alguma coisa der errada, acontecer algum acidente ou algum imprevisto, eu vou ter que indenizar. É a teoria do risco. Basicamente, né, numa fala bem curta. E isso foi nessa época da primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, de 1850 a 1945. Eu vou pedir um intervalo, que depois, para só pedir um copo d'água. Ela foi a segunda, de 1850 a 1945. Foi um período bem difícil na era mundial, mas o que aconteceu primordialmente nessa segunda revolução? É o período que inicia a industrialização, a energia elétrica, a invenção da energia elétrica, onde efetivamente as coisas começam a um desenvolvimento efetivo, né? E essas tecnologias acabaram viabilizando a produção em massa de várias fábricas, das mais têxteis, de artefatos, enfim, de inúmeras situações. Obrigado. Através da segunda revolução industrial. E ali a teoria do risco, então, foi completamente adotada, né? E foi o que preponderou, a responsabilidade objetiva. A Revolução Industrial, que é a terceira revolução, chamada também de Revolução Informacional, começou em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como verdadeira modernização da indústria. O desenvolvimento de circuitos, processadores, computadores. Aqui, efetivamente, começou a era da informática, a terceira revolução industrial, em 1960, que foi construído aí o primeiro computador e foi desenvolvida toda essa tecnologia aí, os primórdios da tecnologia que nós temos hoje, e é considerada a terceira revolução industrial. Eduardo, e a quarta revolução? A quarta, que é, como eu falei aqui do meu livro, né? Que, aliás, diga-se de passagem, quem tiver interesse, tem aí nas plataformas,
né? Todas aí Amazon e demais aí, pela Human Juris, fala todo esse histórico e depois fala dos novos danos que a gente vai falar. Mas a quarta revolução é exatamente a indústria 4.0, que é o que nós estamos atualmente vivendo. É tudo aquilo que é produzido aí na internet, como a própria inteligência artificial, o ChatGPT. Realmente, a atualidade é hoje a quarta revolução industrial. E, como o tema aqui, que eu quero falar com vocês, essa quarta revolução, ela, como diz o nome, né, sem querer fazer redundância, mas ela realmente transformou a vida das pessoas. Ela alterou completamente a vida das pessoas. Se tornou uma situação, principalmente depois veio a pandemia, e aí o acesso à internet ele duplicou, o levantamento aí onde o acesso até triplicou das pessoas na internet, na rede digital. Em consequência a esse acesso violento das pessoas, vieram os danos. E lá no mundo da internet acontecem coisas, os danos assim de toda a natureza. E esses são os novos danos que a gente vai falar aqui. Eu gosto muito de citar uma autora, uma escritora australiana. Ela é, inclusive, considerada uma das mais importantes feministas aí do século XX, mesmo XXI, a Germaine Greer. Certa vez ela disse que há mais coisas na vida além da mídia, mas não muito. Na era da informação, invisibilidade é equivalente à morte. Eu acho que é um pensamento que faz a gente refletir. E na nossa atual sociedade, realmente quem não está na internet, não que eu seja apologista, mas quem não está realmente na internet nessa era, é quase uma morte. E nesses novos danos que a gente vai passar aqui, o primeiro que eu quero falar é do dano estético. O que é o dano estético, na verdade? O dano estético, aqui tem um conceito, é quando existe uma mudança na formologia da pessoa, acontece por ocasião de algum ato ilícito, gerado por algum agente causador, a alteração morfológica do ser humano. Como diz aqui nesse conceito, é permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação essa que lhe acarreta um enfeiamento de causa humilhação e desgosto, dando origem a uma dor moral. E o dano estético ele é bem presente com todos os avanços das cirurgias e da medicina, ainda assim acontece muito dano estético em cirurgias, em acidentes, como, por exemplo, esse caso. A gente sempre, aliás, eu sempre tento trazer também não só o viés acadêmico, mas também a questão forense, mesmo a questão da advocacia, né? Para trazer de concreto a vocês como é que se aplica tanta coisa, se fala, mas também no dia a dia onde se encontra isso. Está aqui um caso Débora Stefani Dantas. Ela sofreu um acidente terrível em agosto agosto de 20, lá em Recife, no estacionamento de um hipermercado. O hipermercado tinha alugado metade do seu estacionamento no subsolo para uma empresa de kart. E ali foi Débora, uma jovem de 20 anos na época, cabelo até a cintura, bem típico, né, da idade dela, da mulher da idade dela, e ela foi dirigir o kart e, ao manobrar nas curvas, o cabelo trançou na carenagem do kart, e quando ela puxou a cabeça, ela acabou perdendo todo o couro cabeludo, sendo levantado violentamente da sua pele na cabeça e foi arrancado. Numa situação terrível. Então, esse caso é um caso clássico de um dano estético. Ela, inclusive, por enquanto, pelo menos, não vai poder mais ter cabelo.
fez inúmeras cirurgias restaurativas, né? Mas vive assim, digamos, ela é uma pessoa fantástica. Até trabalhamos nesse caso aí e ela conseguiu dar a volta por cima, mas é muito difícil. Mas é um caso clássico de dano estético. E nesse caso, saiu, uns anos atrás, a súmula 387, quer dizer, num caso desse, você acionar, digamos, nesse caso aí, o hipermercado, você pode pedir o dano estético, quantificar o dano estético de pretensão, juntamente com o dano moral. Ou seja, você vai ter que medir o prejuízo estético para essa jovem de 20 anos, quantificar ele em reais, né? E também o dano moral, o abalo emocional e psicológico que ela sofreu. Sofreu e sofre, né? Porque esse é o caso clássico, o dano ele não se extinguiu com o pagamento, né? Ele não se finalizou, entende? E nem tem como o advogado, aliás, esse é um dos temas, né, mensurar o valor disso. Aliás, por isso que a gente fala tanto aí da impropriedade de colocar aquele artigo 292, quinto, do CPC, que exige que o advogado insira o valor do dano moral na petição inicial. Se eu for processar o Walmart, quanto nós colocaríamos? Qual a pretensão que eu colocaria a título de dano moral e a título de dano estético? 500 SM? Eu digo SM porque é salário mínimo. E quando você pedir uma indenização por dano moral, não é em reais, é sempre salário mínimo. Como é que a gente vai fazer? Ah, mas, Eduardo, eu pedi 500 de estético, nesse caso da Débora, e 500 de moral. Aí, digamos, hipoteticamente, veio a condenação, a sentença, transitou, deram, em vez de 500, 250 para cada, aí baixou de 500. Eu vou ter que pagar ainda para o advogado um percentual em cima da parte que decaiu, do 500 para 250? Não precisa pagar o honorário de sucumbência, porque tem a súmula 326 do STJ que proíbe a compensação de honorários em dano moral, certo? Mas você pode, se botar um valor desse, que é impossível apurar, pode pagar custas altas, né? Então, digamos que o ideal era que voltasse à situação anterior de 2016, onde se botava um valor de alçada, que é o valor assim simbólico, e deixava o juiz, ao longo do processo, fixar o valor, até porque só mesmo na instrução do processo, com audiências e laudos, que a gente vai saber que valor vai dar, que valor, ou a carga do dano, o peso do dano, ouvindo a vítima, ou lendo laudos, testemunhas, enfim. Agora, o advogado, na inicial do processo, mensurar esse valor, na minha opinião, é completamente inapropriado. Aliás, grande parte da doutrina brasileira concorda com esse pensamento. Mas, seguindo, o segundo novo dano que eu quero colocar aqui para vocês é o dano existencial ou o dano ao projeto de vida. Esse realmente é um dano extremamente interessante. Ele veio de uma construção muito de um autor peruano, Carlos Cereseco, mas também ele vem da Itália, onde, claro, é difícil você, às vezes, confundir, Eduardo, mas dano existencial, dano ao projeto de vida, por exemplo, aquele pianista, sofre olha só um caso, ele sofre digamos, um acidente, ele está dentro de um ônibus, o ônibus tem um acidente na rodovia e ele fica com a mão direita inutilizada, né? Perde os dedos, enfim. Aí ele tem direito a quê? Ele tem direito a um dano estético, né, pela morfologia da mão, ele tem direito a um dano moral, pelo abalo psicológico, né, e emocional que ele sofreu, e também a um dano existencial, porque o projeto de vida dele era tocar o piano, daqui a pouco ter uma evolução profissional até fora do Brasil, e etc. Então, também foi afetado o projeto de vida dele. Ah, mas aí tem que, sim, quantificar em salários mínimos cada um desses 3 danos para esse exemplo que eu dei. Você tem que enquadrar, porque indenização, como de cada caso, é um caso. Não existe uma regra padrão. Então, é muito importante para o advogado, aquele que vai trabalhar na prática com os casos, avaliar isso. Olha, dá para inserir o dano ao projeto de vida, o dano existencial, no caso assim. E não vai se misturar com o dano moral. Vai ter o dano moral, o dano estético, né, como eu falei, e também o dano ao projeto de vida. Não é uma construção tão antiga,
Mas tem aqui, inclusive na reforma trabalhista, tem projeção, né? De 2017 ocorreu uma projeção em relação ao dano, tem uma previsão, perdão, ao dano de projeto de vida. Tem um caso julgado bem famoso também do TST, onde a carga horária excessiva dos trabalhadores, eles ganharam aí uma diferença que era dada aos trabalhadores, também impediu que eles convivessem com a sua família, então, portanto, também é um projeto de vida deles foi prejudicado e eles ganharam uma quantificação em salários mínimos, né? Depois, quem quiser, vou deixar minha rede social aí para também trocar mais uma ideia em relação a isso, ou mesmo mais informações. E esse caso aqui do Rio Grande do Sul, nessa apelação, o desembargador, aí realmente também uma autoridade e responsabilidade civil, um doutrinador fantástico, Eugênio Facchini Neto, aqui nesse caso aqui, que foi uma questão de prisão política, que onde a vítima teve tortura, teve realmente a sua vida, digamos, né, quase que inviabilizada, ele entrou com uma ação, e até porque o crime contra as personalidades é imprescritível, né, diga-se passagem, já colocando isso, né, esse tipo de crime que ofende a dignidade da pessoa humana, aos direitos de personalidade são imprescritíveis, pode ter essa tortura, pode ser foi lá nos idos de 74, mas não importa. Ele teve danos morais, né? E teve também um valor, um quanto aos danos existenciais / danos ao projeto de vida. Nesse caso aqui. Um terceiro novo dano, também presente, é o dano decorrente da perda de uma chance. É que quando a perda de uma chance, claro, ela também tem que ser bem caracterizada, quando uma pessoa se vê frustrada de uma expectativa de uma oportunidade futura que ela poderia alcançar e por algum motivo isso foi tolhido dela. Por exemplo, quando um advogado que tinha perdido uma sentença, perdeu um caso, gerando um prejuízo financeiro para o cliente. Aí ele não entra com recurso, ele entra um dia depois do recurso. O que acontece? Ele perdeu uma chance de reformar aquela sentença ao qual o seu cliente foi condenado a pagar, nesse exemplo. Então, a perda dessa oportunidade de interpor esse recurso é a perda de uma chance. Então, o cliente pode processar esse advogado por conta da perda de uma chance. Também, uma situação bem sui generis, né? Bem vem de situações também, doutrinas da França e Itália, onde respaldam essa teoria da perda de uma chance. Mas eu dei esse exemplo, há outros. Né? Também, diga-se passagem, convive com uma condenação também de dano moral. Né? Também vai ter um quantum em salários mínimos para a perda de uma chance e um quantum de dano moral. Seguindo nesses novos danos, o quarto que eu vou numerar, os danos morais coletivos. São várias lesões ao direito de personalidade, gerando danos a uma coletividade ou um grupo de pessoas. Tem um caso clássico, que essa filmagem dos desempregados aqui tem um acordo aí da quinta turma da Estela de Roraima, TRT de Roraima, que é o seguinte, foi estavam filmando lá a empresa, pegando imagens da empresa e tal, várias imagens foram colocadas em mídia, mas aquelas imagens acabavam aparecendo o rosto dos funcionários. E esses funcionários, através do seu sindicato, interpuseram uma ação, porque eles não tiveram, digamos assim, eles não liberaram, não consentiram, melhor dizendo, com o uso das suas imagens. Eles não autorizaram. Então, portanto, foi ilegal essa, digamos, ilícita, melhor dizendo, essa filmagem, essa amostragem. Então, foi dada uma condenação nesse acórdão que está aí, um valor que agora não me lembro se era 200 salários mínimos, alguma coisa assim, a título de dano moral coletivo. Eduardo, e nessa linha também, um outro novo, seria os danos sociais ou difusos. Mas o que seria isso exatamente? São lesões à sociedade
no seu nível de vida, tanto por rebaixamento do seu patrimônio moral, quanto por diminuição na qualidade de vida. Isso também, digamos que ele é bem específico, né? Bem seletizado. E eu tenho um exemplo aqui que seria a greve dos metroviários. Nesse processo que está aqui do TRT de São Paulo, foi o seguinte, se eu não me engano, foi em 2007, melhor dizendo. Houve uma greve dos metroviários, ou seja, dos funcionários do metrô de São Paulo, e aquilo foi terrível, né? Porque inviabilizou ali praticamente a vida de boa parte da população, né? Que usa direto o metrô, né? São Paulo, você sem metrô ali, você está praticamente isolado, né? E aquela situação ali inviabilizou ali o transporte de milhões de trabalhadores, né? E por conta disso, o Ministério Público ingressou aí com um pedido de danos sociais ou difuso, ou seja, toda a sociedade foi prejudicada, não uma pessoa específica ou um grupo específico, como é o dano moral coletivo, é uma classe, uma natureza de pessoas, uma seleção de pessoas, não, aqui é um total, um geral, um social mesmo, né? Por isso que é o dano social difuso, abrangeu a toda aquela sociedade. E ali, então, o Ministério Público entrou com uma ação para condenar os sindicatos metroviários por conta dessa greve, a indenizar, né? Mas quem é que vai receber a indenização? Bom, via de regra, ou vai para o fundo do trabalhador. É lógico que, como não tem como nem individualizar, da mesma coisa o coletivo, não tem como individualizar ninguém, quem vai receber a indenização? Seria a pergunta, né, pertinente. Eu digo para você, via de regra, vai para um fundo do trabalhador, né? Fica lá depositado, lá com recursos aí para aperfeiçoar aí o dia a dia do trabalhador. Então, esse é o exemplo aí de dano social difuso. E os danos digitais, que a gente vai acabamos de chegar aqui. Esses são terríveis, né? Esses estão se multiplicando. Muitos nem são divulgados. Podem dar certo que muitos nem são divulgados. Existe o estelionato sentimental, que ocorre quando também a pessoa se utiliza as plataformas digitais aí de relacionamento, e aí envolve as pessoas, ilude, né? Vendendo uma expectativa de relacionamento que, na verdade, já é feito com má fé. Na verdade, é se aproveitar do outro lado ali, do celular, ou seja, lá do relacionamento digital, para explorar alguma carência afetiva que a pessoa tem. Esse é o crime do estelionato sentimental. Há inúmeros casos. Aqui, o mais famoso é do Tinder, né? Saiu uma série aí na Netflix, né? Sobre... Agora me esqueci até o nome, mas não sei o que, é do Tinder, né? Que foi o... Oi? O golpista do Tinder, que minha colega Roberta me ajudou. E realmente, ali é o clássico, né? Mas tá cheio de golpista do Tinder aí, viu? E esse é um crime digital que está acontecendo. E esses aqui, tão ou mais graves, como o do garoto Tyson Benz, de 11 anos, que em maio de 2017 enforcou-se no quarto da casa dele em Michigan. Porque, nesse caso, a namorada dele, então, teria, digamos assim, feito comentários jocosos em relação a ele. E aí esse garoto de 11 anos se enforcou, porque ela colocou na rede social, né, esses comentários. Depois, no caso 2, em 2015, o ataque terrorista em Paris, protagonizado pelo Estado Islâmico, deixou 129 mortos, lembra? Eles invadiram hotel, Bataclan, restaurantes, lá um determinado bairro de Paris. Mas um pai de uma das vítimas processou o Google, o Facebook e o Twitter. Essa ação foi proposta no Tribunal da Califórnia, porque era onde era a filha dele morava, ela estava de férias lá no intercâmbio, lá em Paris nesse momento, e ela foi fuzilada por esse ataque terrorista. E aí ele colocou que as plataformas elas acabam favorecendo o crescimento desse grupo terrorista, no caso o Estado Islâmico, em razão de não haver barreiras para a divulgação das suas ideias, da sua ideologia, né? E esse pai ingressou com uma ação milionária contra o Google e essas outras plataformas são essa que parece que teve um acordo. E seguindo nisso, porque ficou sigiloso o final dela, e nos Estados Unidos não dá para duvidar de nada. A gente que já trabalhou lá no caso do acidente aéreo da TAM,
Lá tem acordo direto. Eles fazem muito acordo. Aqui, a lei Letícia, Carolina Dickmann, que é o revenge porn, que é a pornografia da vingança, que é uma expressão usada para determinar o ato de expor na internet fotos ou vídeos íntimos de terceiros, sem o consentimento dos membros. Vocês não sei se for essa lei 12.737, de 2012, ela foi criada depois que a Carolina Dickmann ela teve várias fotos dela divulgadas na internet, né? Quando ela teve o seu celular roubado. Então, essa divulgação sem autorização foi considerada ilegal, né? Tem penas, né, por esse crime de importunação sexual, e a lei Carolina Dickmann, lei 12.737, que também pode, além da parte criminal, também tem indenização por dano moral. Aliás, todas essas aqui, até lá nos Estados Unidos também, eles, via de regra, também processam pedindo uma indenização em danos morais. Então, e assim, nós estamos passando aqui ao direito ao esquecimento, que muita gente, durante um bom período, é bem polêmico, porque muitas pessoas, às vezes, são publicados fatos antigos de algum crime, aí os familiares querem proibir que isso volte para a imprensa, né? Enfim, né? Por conta como digamos assim, já foi julgado, já foi resolvido e ainda assim volta para a imprensa a notícia, quer dizer, não tem a família, não, mesmo do agente causador, do criminoso, não tem sossego nunca. Aí estava uma discussão se o direito ao esquecimento ele realmente é assim, ou é um fato jornalístico, né, e pode ser divulgado. Foi considerado um julgamento bem importante, que até do julgamento da Aida Cury, como eu falei, foi julgado que era possível, sim, a publicação, e não o direito ao esquecimento. Por conta disso, que foi esse caso agora em 21 da Ada Cury, para quem não sabe, até posso voltar aqui, a Ada Cury foi condenação de emissora para danos morais, porque ela restituiu, né, todo um crime que a Ada Cury teve, né, foi vítima. E aí depois a família assim importunou com isso, mas quando foi julgado se era direito do esquecimento ou se era um fato jornalístico, segundo ali a relatoria do ministro Fux, foi considerado como um fato jornalístico, portanto é possível, o direito de esquecimento meio que foi subjugado assim nessa ótica, né? Também depois tem o cyberbullying, né, que são casos aí que vocês também conhecem. Todo dia quase tem aí uma situação bem difícil, a crimes terríveis, como essa jovem da Megan Mayer, e com 13 anos ela tirou a própria vida após ouvir seu namorado virtual Joss que o mundo seria melhor sem ela. Por causa de uma questão física, é que, na verdade, esse caso foi muito pesado porque o perfil da Joss era falso, do Joss era falso. Foi criado por uma família da vizinhança, não foi o Joss, o namorado. Uns vizinhos da Megan que criaram esse perfil, né? Porque eles tinham tido uma discussão, e aí tudo isso foi bolado. Tudo isso. E para se vingar de um problema. E eles criaram isso. E aí ela, quando viu isso na rede social de internet, ela se matou. E os pais da garota então criaram uma entidade não governamental para combater o bullying e o cyberbullying mundialmente, que incentiva a pesquisa e faz trabalhos, né, de apoio relacionados. Inclusive, também entraram com um pedido de indenização contra a família e receberam também um valor. Aqui no Brasil, o caso da Júlia Rebeca, de 17 anos, que tirou a própria vida após ter um vídeo íntimo compartilhado também nas redes sociais, né? Então, isso é a exposição dos fatos e vídeos, né? Aí sempre tem aquela questão, e o provedor tem responsabilidade, não tem responsabilidade? Para já no Brasil, eles entendem que não. O provedor não é, estou dizendo assim, resumidamente, né, o responsável, entende? Porque ele é uma plataforma aberta de receber essas matérias. Depois vocês viram, né, o caso do George Floyd, né, também, que foi um caso terrível, onde ele foi assassinado de uma forma cruel, como está aí na foto,
e um crime contra a justiça racial e brutalidade policial, que eu cito aqui, mais como até aqui, né? Uma gravação aqui, vocês podem ver dos gritos dele aqui, talvez não saia. Mas, e esse caso, você vê como nos Estados Unidos as coisas, né, em um ano e pouco, a cidade de Minneapolis concordou em pagar 27 milhões de dólares para encerrar o processo da família de George Floyd por sua morte. Então, vocês veem que nos Estados Unidos, e como eu falo sempre, as indenizações, não é que no Brasil é terceiro mundo, nos Estados Unidos é primeiro mundo, por isso que essa diferença. Eu não concordo com essa teoria, acho que eu não concordo, porque uma vida é uma vida, e às vezes o agente causador, inclusive, tem capacidade, uma situação bem grave, e as condenações continuam sendo baixas. Então, eu fiz esse apanhado. E aqui, gente, para concluir, aqui estão os meus contatos, tá? Minha rede social, aqui de Twitter, de Instagram, e eu espero que tenha servido aí de bom conteúdo para vocês, né? Falar, ver alguma coisa sobre os novos danos. A gente pegou um pouco da história do dano moral, da evolução, e os novos danos presentes agora nessa quarta revolução. Também quem quiser prestigiar a gente, aqui está esse livro, a Responsabilidade Civil, a Quarta Revolução Industrial, da editora Lumen Juris, e aqui no lado esquerdo, meu lado esquerdo, a história não contada no acidente aéreo da aviação brasileira, de segunda edição também da Manor, onde eu conto toda a minha trajetória ali, quando atuando para as vítimas do acidente aéreo da TAM de 17 de 7 de 2007. Quem quiser, por favor, é fácil de adquirir também, tem tudo que é plataforma aí de aquisição de livros. Tá bom, gente? Boa jornada. Forte abraço a todos.